Olá, pessoal, aqui Lacombe com o resumo de notícias de mais uma semana movimentada. Na segunda-feira, o jornalista americano Michael Shellenberger e os brasileiros David Agape e Eli Vieira apresentaram novas provas robustas de arbítrios, abusos e ilegalidades praticados por Alexandre de Moraes e sua trupe. A série de reportagens, que foi ignorada pela imprensa que desistiu de ser imprensa, se baseou em mensagens trocadas num aplicativo por assessores do ministro do STF, logo depois das prisões de muitos inocentes em Brasília, em 8 e 9 de janeiro de 2023. Fica claro que Moraes fez de tudo para manter essas pessoas na cadeia. Os arquivos mostram que as prisões foram motivadas por questões políticas. Um trecho de uma das reportagens diz que Alexandre de Moraes serviu aos interesses de Lula, atropelando as leis para criminalizar o discurso de opositores. Os assessores do ministro do STF operaram por meio de um grupo secreto de WhatsApp que criava certidões de inteligência ilegais. Os manifestantes foram mantidos presos enquanto eram realizadas varreduras em suas redes sociais, desrespeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e o prazo legal de 24 horas para a realização da audiência de custódia. O discurso online, considerado criminoso, era às vezes apenas uma postagem sobre a importância de se cumprir a Constituição. Bastava uma foto do preso usando a camisa da seleção brasileira e pronto. Ele não se livrava das grades. Moraes não queria soltar ninguém sem antes ver na rede se tinha alguma coisa. E a repressão judicial excessiva contra os detidos contribuiu para a insustentável tese de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. E isso ainda é usado no processo em andamento no STF contra Jair Bolsonaro e seus aliados. Diante das denúncias apresentadas pela equipe do jornalista Michael Shellenberger e do sucesso das manifestações Reaja Brasil em todo o país na véspera, Alexandre de Moraes decretou, no fim da tarde de segunda, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A decisão absurda foi tomada porque o violador de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos, inventou que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares que tinham sido impostas a ele. Mais uma cortina de fumaça produzida por Moraes, que gerou reação do povo e dos parlamentares de oposição. Na segunda-feira à noite, houve carreata em Brasília em protesto contra a prisão domiciliar de Bolsonaro. Muita gente se concentrou em frente ao condomínio do ex-presidente na região do Jardim Botânico de Brasília. Também houve protesto e buzinaço em outras cidades do país. Na terça de manhã, na volta do recesso parlamentar, deputados e senadores de oposição fizeram um ato em frente ao Congresso. Eles apresentaram as pautas que realmente importam para o Brasil e devem ser levadas adiante. As principais são impeachment de Alexandre de Moraes, anistia para os inocentes do 8 de janeiro e fim do foro privilegiado para os parlamentares. Como o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, têm seus próprios interesses como prioritários, a oposição resolveu obstruir a pauta das duas casas. O movimento durou até a quarta-feira à noite, com momentos de muita tensão. Nesse clima nervoso, a oposição conseguiu a assinatura da maioria dos senadores para a abertura de um processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Com o apoio do senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, 41 senadores já assinaram o pedido. A lista de senadores indefinidos sobre a questão tem agora 21 nomes. O problema é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse ao Colégio de Líderes que não vai pautar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nem se todos os integrantes da casa assinarem o requerimento. Alcolumbre afirmou que a prerrogativa de pautar o impeachment de ministros é exclusiva dele e que não se trata de uma questão numérica, e sim de uma avaliação jurídica.
Dessa forma, começa a ganhar força no Senado um movimento para afastar Davi Alcolumbre da presidência do Senado. Os votos dos 41 senadores que querem o impeachment de Moraes seriam suficientes para isso. Na quarta-feira, o ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, foi ouvido pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Pence explicou como o Deep State americano teria operado uma campanha sistemática para interferir nas eleições brasileiras de 2022, com o uso de verbas públicas, manipulação de narrativas e favorecimento à candidatura de Lula. A USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, teve seu orçamento triplicado e financiou ONGs, sindicatos e agências de checagem de fatos no Brasil, com a finalidade de combater o então presidente Jair Bolsonaro. Mike Pence afirmou com clareza: não foi uma interferência pontual, mas uma operação coordenada de manipulação da opinião pública com base em censura estratégica e interferência digital disfarçada de combate à desinformação. O deputado Marcel Van Hatten classificou o episódio como um golpe conduzido pelo PT com o apoio do governo Biden e acusou o Supremo Tribunal Federal de ter atuado em conluio com as ações de censura. Uma decisão sigilosa do ministro do STF, Dias Toffoli, está travando investigações sobre fraudes no INSS. Toffoli determinou que a Polícia Federal envie para o seu gabinete todas as investigações sobre fraudes em descontos de benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social para analisar se o caso deve tramitar sob sua competência. A decisão, na prática, acabou paralisando o andamento dos inquéritos da operação sem desconto da Polícia Federal. Diante da incerteza sobre a competência do caso, os investigadores estão aguardando uma definição para evitar a anulação de diligências. O ministro Flávio Dino, do STF, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, enviou para o Superior Tribunal de Justiça o inquérito que apura a compra de respiradores não entregues durante a Covid e que envolve o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. Dino afirmou que o caso é de competência do STJ, corte responsável por julgar governadores, porque os supostos atos praticados pelo investigado teriam ocorrido quando ele era chefe do Executivo da Bahia e não ministro de Estado. Os 300 ventiladores pulmonares nunca entregues, que custaram quase 50 milhões de reais aos cofres públicos em valores da época, foram comprados de uma empresa sem histórico no setor, com pagamento adiantado durante a gestão de Rui Costa no Estado, num contrato com o tal Consórcio Nordeste, do qual ele também era presidente. Na quinta-feira, o STF aprovou a proposta orçamentária de R$1 bilhão para 2026. A previsão foi aprovada durante sessão administrativa e vai ser enviada ao Ministério do Planejamento e Orçamento para compor a proposta orçamentária da União para 2026. Em 2025, o orçamento do Supremo é de 953 milhões. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que a Corte foi obrigada, por fatores externos, a aumentar os gastos com segurança. Na quarta-feira, o Estadão demitiu o fotógrafo Alex Silva, de 63 anos, autor da foto de Alexandre de Moraes mostrando o dedo do meio a torcedores que o vaiaram durante uma partida de futebol. O flagrante tinha sido feito uma semana antes, no estádio do Corinthians, justamente no dia em que Moraes foi sancionado por meio da Lei Magnitsky. A imagem viralizou nas redes sociais e gerou críticas ao comportamento do ministro. Em nota, o jornal negou qualquer associação entre a demissão e a foto de Moraes.
afirmou que a demissão de Alex Silva, que trabalhava no Estadão havia 23 anos, foi uma decisão exclusivamente administrativa, parte de uma redução de quadros da editoria de fotografia já planejada. Acredita quem quiser. Foi isso, gente. Uma semana atribulada, tensa. Bom fim de semana a todos.